Graça e paz, meus queridos irmãos. As misericórdias de Deus se sustentam ao longo do dia, e com elas a tarde se revela, não como um fim, mas como uma pausa sagrada, um presente contínuo que nos foi dado pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. Com este momento, recebemos a preciosa e renovada oportunidade de reavaliar nosso caminho, buscar novamente sua presença, fortalecer nossa fé que talvez tenha vacilado nas horas passadas e, de maneira decisiva, realinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da tarde, vamos nos colocar com reverência, humildade e uma disposição de espírito transformada diante de nosso Senhor, inspirando-nos na promessa mais fortalecedora e poderosa que Ele nos fez, registrado no livro de Salmos, capítulo 138, versículo 3. No dia em que eu clamei, me escutaste, e alentaste com força a minha alma. Que promessa profunda, fortalecedora e absolutamente transformadora para ser um motor que impulsiona o nosso dia. Este versículo não é uma sugestão para quando tivermos um tempo livre, nem um conselho para um futuro distante. É uma declaração de poder disponível para este exato momento da tarde, quando o peso da manhã já se faz sentir e as tarefas restantes ainda se avolumam diante de nós. A verdade deste salmo não é encontrem força em si mesmos ou busquem ânimo nas distrações do mundo. A promessa é específica e relacional. No dia em que eu clamei, me escutaste. Isso revela um Deus que não apenas nos vê em nossa exaustão, mas que ativamente responde ao nosso clamor, oferecendo uma troca divina, nossa fraqueza pela sua força, nossa hesitação pela sua coragem. Isso significa que no calor do dia, na fadiga da jornada, na ansiedade do que virá antes do anoitecer ou na provação que persiste, o crente é chamado a não tentar ser mais forte, mas a clamar ao mais forte. É um chamado para acessar nossas lutas em nossa própria força e invocar o poder daquele que sustenta o universo em suas mãos. Este é o caminho para a vitória. Por quê? Porque clamar a Deus é um ato de fé que quebra o poder do esgotamento, da ansiedade e do desespero que podem ter se instalado em nós durante a primeira metade do dia. Tentar realizar nossas tarefas sozinhos nos acorrenta às nossas circunstâncias e limitações, enquanto clamar a Deus nos eleva à sua perspectiva soberana. O cansaço foca no que já nos desgastou. Clamar a Deus é focar em quem pode nos restaurar e impulsionar. A força que Ele oferece não é meramente física, como uma dose de energia, mas é um fortalecimento para a alma, em hebraico, rahab, uma coragem profunda que enche a mente de ousadia e tranquiliza o espírito, mesmo em meio à atividade. Esse fortalecimento nos força a admitir nossa fraqueza, a reconhecer nossa total dependência dele e a confiar em sua soberania para o restante do dia e da noite. Clamar a ele declara ao mundo visível e invisível que nossa força não depende das nossas reservas de energia, mas da fonte inesgotável que habita dentro de nós. E tudo isso só é possível porque Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que na cruz nos deu acesso direto ao trono da graça, garantindo que nosso clamor jamais será ignorado. Talvez você tenha chegado a esta tarde carregando o peso de uma manhã difícil, o fardo de uma notícia ruim, a sobrecarga de responsabilidades que parecem esmagadoras ou simplesmente o cansaço de uma longa batalha que já dura horas. Talvez seu coração esteja exausto e a ideia de continuar a jornada pareça impossível. Hoje esta oração será um ato de fé radical nesta promessa, um clamor consciente por sua força, uma decisão de alinhar nossa fraqueza ao poder de Deus. Que ela seja um antídoto contra o veneno do esgotamento acumulado, uma porta para a sala do trono onde encontramos graça e misericórdia em tempo de necessidade. Agora, respire fundo. Silencie as vozes do cansaço e da preocupação e junte-se a mim nesta jornada de oração, escolhendo clamar ao único que pode verdadeiramente nos fortalecer e nos fazer vencedores. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano do universo, rocha eterna e fonte de toda a força,
hoje neste marco da tarde, quando o dia já não é novo e nossas forças começam a diminuir, mas a tua misericórdia continua a nos sustentar, nós nos colocamos diante da tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não pela força que tu possas nos dar, mas por quem tu és, o Deus que não se cansa nem se fatiga, conforme a tua palavra em Isaías 40:28, que diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Antes de apresentarmos qualquer clamor ou pedirmos por vigor para as horas que virão, queremos te exaltar. Tu és santo, 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 como proclamam os seres celestiais diante do teu trono. Tu és o Deus onipotente, para quem nada é impossível, pois tu mesmo nos asseguraste em Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Reconhecemos a tua soberania absoluta e inquestionável sobre os céus, a terra, o mar e sobre cada momento de nosso dia. Cada respiração que demos até este momento foi um presente da tua mão, e a força que tivemos até aqui veio de ti. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir, imutável em teu amor, infinito em tua sabedoria e ilimitado em teu poder. Jesus Cristo, o teu Filho amado, é o mesmo ontem e hoje e eternamente, como nos ensina Hebreus 13:8. Neste instante, ao nos aproximarmos do teu trono de graça, recordamos a promessa poderosa do salmista, registrada em Salmos 138:3. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Ó Pai, que profundidade de poder e compaixão há nestas palavras. Elas são um combustível para as nossas almas fatigadas, uma garantia de vitória em meio às batalhas da vida. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes tentamos prosseguir sozinhos, confiando em nossa própria força e sabedoria limitadas. Esquecemos que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia, como nos lembra o Salmo 46:1. Perdoa-nos, Pai, por nossa autossuficiência e por não depositarmos em Ti toda a nossa ansiedade, sabendo que Tu tens cuidado de nós, conforme a exortação de 1 Pedro 5:7. O cansaço que sentimos, ó Deus, não é apenas físico, é um cansaço da alma, um esgotamento emocional e espiritual que advém das lutas diárias, das decepções, das preocupações com o futuro e do peso dos nossos próprios erros. Sentimos-nos sobrecarregados com as demandas do trabalho, com as responsabilidades familiares, com as incertezas econômicas e com a dor de um mundo que geme e está com dores de parto, como descreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8:22. Há momentos em que o nosso coração desfalece e a esperança parece distante. É nessas horas, Senhor, que a Tua palavra se torna o nosso sustento e a nossa fortaleza. Em Isaías 40:29 e 31, Tu nos prometes: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai amado, nós nos apegamos a esta promessa com todas as fibras do nosso ser. Queremos clamar e esperar em Ti, não de forma passiva, mas com uma fé ativa e confiante, sabendo que o Teu tempo é perfeito e que os Teus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos, como está escrito em Jeremias 29:11. Ajuda-nos a compreender que a verdadeira força não se encontra na ausência de problemas, mas na Tua presença constante e capacitadora. O Salmo 23, na sua sublime poesia, nos assegura que o Senhor é o nosso pastor
e que nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas, refrigera nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Ó Pai de toda a consolação, que nos consolas em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por ti, como lemos em 2 Coríntios 1:3-4. Estende a tua mão poderosa sobre nós nesta tarde. Clamamos a ti e pedimos que o teu Espírito Santo, o Consolador, venha sobre nós e renove as nossas forças, que ele acalme os nossos corações ansiosos e nos encha de uma paz que excede todo entendimento, a paz que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4:7. Que o teu Espírito nos ajude a clamar a ti e a aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração, para que encontremos força para as nossas almas, como ele mesmo nos ensinou. Sabemos, Senhor, que o teu poder se manifesta em nossa fraqueza. Ajuda-nos a entregar a ti em oração cada uma das nossas preocupações, cada um dos nossos medos, cada uma das nossas frustrações. Lançamos sobre ti o fardo da nossa saúde, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso futuro. Confiamos que tu és o nosso provedor, o nosso médico, o nosso conselheiro e o nosso guia. Como o salmista declarou no Salmo 55:22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Cremos nesta verdade, Senhor, e declaramos a nossa total dependência de ti. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso rochedo em quem nos refugiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação e o nosso alto refúgio, como exalta o Salmo 18:2. Pai, em meio ao cansaço, muitas vezes somos tentados a duvidar do teu amor e do teu cuidado por nós. O inimigo de nossas almas sussurra em nossos ouvidos que estamos sozinhos e desamparados. Mas a tua palavra, que é a verdade, nos afirma o contrário. Em Romanos 8:38-39, somos assegurados que nada poderá nos separar do teu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esta certeza inunde os nossos corações e nos dê a coragem para perseverar. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Como lemos em Lamentações 3:22-23. Mesmo que somos infiéis, tu permaneces fiel, pois não podes negar a ti mesmo. Agradecemos por tua fidelidade que nos tem sustentado até aqui. Agradecemos por cada livramento, por cada provisão, por cada palavra de conforto que nos tens dado através das Escrituras, de um hino ou de um irmão na fé. Agradecemos porque mesmo em nossa fraqueza, o teu poder se aperfeiçoa. Como o apóstolo Paulo aprendeu e testificou em 2 Coríntios 12:9-10. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Nesta tarde, ó Deus, queremos encontrar prazer em depender de Ti. Queremos nos gloriar em nossas fraquezas, para que o Teu poder habite em nós. Capacita-nos pelo Teu Espírito
a viver o restante deste dia para a Tua glória. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações Te agradem. Que possamos ser luz neste mundo, refletindo o amor e a graça de Cristo a todos ao nosso redor. Que a força que encontramos em Ti transborde de nós e alcance outros que também estão cansados e sobrecarregados. Que possamos ser instrumentos do Teu consolo e da Tua paz. Abençoa, Senhor, a nossa nação, os nossos governantes e o Teu povo espalhado por toda a terra. Lembra-te dos que estão sofrendo, dos enfermos, dos enlutados, dos desempregados e dos que estão em qualquer tipo de aflição. Que eles também possam clamar e encontrar em Ti o refúgio e a fortaleza de que necessitam. Que a Tua igreja seja um lugar de acolhimento e de fortalecimento para os cansados, um farol de esperança em meio à escuridão. Ao olharmos para a cruz de Cristo, somos lembrados do preço que foi pago para que pudéssemos ter acesso a Ti e encontrar a verdadeira força. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradecemos por tão grande salvação e pelo privilégio de podermos clamar a Ti com confiança, como filhos amados. Assim, Pai, entregamos a Ti o restante deste dia. Confiamos que Tu irás à nossa frente, preparando o nosso caminho. Pedimos que nos guarde de todo o mal e nos livre de toda a tentação. Que possamos encerrar este dia com o coração grato e com a alma fortalecida em Ti. E que ao deitarmos para dormir, possamos dizer como o salmista no Salmo 4:8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Te louvamos, porque a força que Tu ofereces não é uma recompensa para os fortes, mas um presente para os fracos que clamam a Ti. Te exaltamos pela Tua fidelidade, que não apenas se renova a cada manhã, mas que se manifesta como resposta e poder no meio da tarde, um sinal visível de que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tuas misericórdias são a verdadeira causa de não sermos consumidos pela nossa própria ansiedade e pelo caos do mundo que já nos cercou hoje. Elas nos enchem de uma esperança vívida e de uma coragem renovada para viver o restante deste dia, não com base em nossas próprias forças, mas na verdade do Teu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Obrigado, Pai, porque nossa paz e nossa capacidade de continuar não dependem de circunstâncias favoráveis, mas estão firmemente ancoradas na Tua promessa de que jamais nos deixarás ou abandonarás. Tu és o Deus que opera todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, e essa verdade é o fundamento inabalável de nossa confiança em Ti, tanto pela manhã que passou, quanto pela tarde que vivemos. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e agradecemos pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo na cruz. Este é o motivo supremo e eterno da nossa força. Em Cristo, Tu nos deste o descanso final do fardo do pecado e da condenação. Mesmo que tenhamos acumulado fracassos nesta manhã, em Cristo, continuamos a ser mais do que vencedores. É através dele que temos acesso direto a Ti, o perdão dos pecados, a reconciliação contigo, a adoção como filhos e a promessa da vida eterna. É nele que a Tua promessa de nos ouvir e fortalecer se torna não apenas uma bela esperança,
mas uma realidade acessível através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Confiamos que, por causa de Jesus, podemos clamar a Ti em qualquer situação, no meio da tarde, e encontrar graça para prosseguir. Nada, nem a tribulação da manhã, nem a angústia da tarde, nem a perseguição que enfrentamos, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada pode nos separar do Teu amor, e, portanto, nada pode nos impedir de receber força dos Teus braços. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo que já fizeste, pela força que estás nos dando neste exato momento e pelo vigor que ainda nos darás antes que a noite chegue. Cremos que no restante deste dia, Tua força nos sustentará e por isso já declaramos nossa vitória em Ti. Que nossa vida seja um testemunho do Teu poder que nos sustenta. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua justiça inabalável e a Tua santidade que os céus não podem conter. Diante do esplendor do Teu ser, somos confrontados com a nossa própria realidade, especialmente após algumas horas de jornada neste dia. Reconhecemos, Pai, que somos fundamentalmente fracos e que nosso coração natural é inclinado não a clamar, mas a lutar com as próprias forças. Sem a Tua graça sustentadora, nós nada podemos fazer. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso profundo e arraigado pecado do orgulho e da sua segurança, que talvez já tenha se manifestado hoje. Confessamos que inúmeras vezes, desde que acordamos, tentamos seguir com nossas próprias forças, ignoramos Teu poder disponível e agimos como se fôssemos os arquitetos do nosso próprio dia, os solucionadores dos nossos próprios problemas. Perdoa-nos, Senhor, por cada momento em que a ansiedade tomou conta de nós, porque cada palpitação de preocupação foi uma declaração de que não confiamos na Tua soberana providência. Confessamos que agimos como se fôssemos os deuses de nossas vidas, tentando controlar o incontrolável e nos esgotando no processo. Perdoa-nos por essa arrogância blasfema. Confessamos o pecado de buscar força nos lugares errados. Em vez de clamar a Ti, buscamos ânimo em distrações vazias, em entretenimento superficial, no excesso de trabalho, na busca por aprovação humana, ou até mesmo em vícios que nos enfraqueceram ainda mais. Perdoa-nos por trocarmos a fonte de águas vivas por cisternas rachadas que não retêm água. Perdoa-nos por nossa idolatria, por elevarmos nosso conforto, nosso sucesso e nossa capacidade acima de Ti, a única fonte de verdadeira força para a alma. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de não fortalecermos uns aos outros. Confessamos que ao longo deste dia, talvez tenhamos visto o cansaço e a fraqueza em nosso cônjuge, em nossos filhos, em nossos colegas, e não fizemos nada para encorajá-los ou apontá-los para Ti. Perdoa-nos pelo egoísmo que nos cega para as necessidades dos outros. Perdoa-nos por não termos sido canais da Tua força e da Tua graça, como nos ensinou em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Confessamos o pecado de murmurar sobre o peso das nossas tarefas, em vez de clamar a Ti por força. Nossas reclamações sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre a família, foram manifestações de um coração que se recusa a confiar no Teu poder e na Tua bondade. Perdoa-nos por duvidarmos que Tu és forte o suficiente para nos capacitar
ou que te importas o suficiente para intervir. Perdoa-nos, Senhor, por essa fé tão pequena. Perdoa-nos por crermos mais no tamanho dos nossos problemas do que na imensidão do nosso Deus. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado estas transgressões, nós agora clamamos desesperadamente pelo Teu perdão. Não temos desculpas, não temos méritos. Nós nos agarramos unicamente à obra consumada de Jesus. Ele, que na cruz carregou o peso de todos os nossos pecados, a mais pesada de todas as cargas, para que pudéssemos clamar e ser ouvidos. Ele viveu a vida de perfeita confiança e dependência do Pai, que nós falhamos em viver. Pedimos que o sangue de Cristo nos purifique de toda a autossuficiência, de toda ansiedade, de toda idolatria e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito de confiança inabalável para o restante deste dia. Não nos lances fora da Tua presença, mas restitui-nos a alegria da Tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário, pronto a clamar a Ti em todos os momentos. E agora, Senhor, olhamos para as horas que restam deste dia com esperança, não em nossa capacidade de perseverar, mas em Teu poder de nos sustentar. Ajuda-nos a mortificar o velho homem autossuficiente e a nos revestirmos do novo homem, criado em Cristo para uma vida de dependência e poder. Esvazia-nos do orgulho, do egoísmo e da preocupação que se acumularam. E então, enche-nos com o Teu Espírito Santo, para que o fruto da paz e da longanimidade possa brotar em nossos corações, resultando em uma vida que transborda de confiança em Ti. Ajuda-nos, de forma prática, a escolher clamar a Ti a cada novo desafio. Que nossa reação a uma notícia frustrante da tarde seja correr para a Tua presença. Ensina-nos a agir a partir do Teu poder. Queremos ter a mente de Cristo para que possamos ver o mundo, as pessoas e as circunstâncias através das lentes do Teu poder e do Teu amor redentor. Dá-nos a coragem de sermos vulneráveis, de admitir nosso cansaço e de testemunhar ao mundo o poder de um Deus que responde e fortalece os que a Ele clamam. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta tarde, respondendo à Tua promessa de nos ouvir e fortalecer a alma. Reconhecemos que esta não é uma atitude natural, mas sobrenatural. Por isso, clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para vivermos desta maneira hoje. Nós escolhemos, pela fé, clamar por Teu poder sobre nosso trabalho, nossas finanças, nossas famílias e até mesmo nossas provações, aqui e agora, nesta tarde. Oramos por força e vigor na nossa vida profissional. Senhor, nós Te apresentamos nosso trabalho, nossas carreiras, nossos estudos e todas as nossas ocupações, especialmente o peso do que já aconteceu e do que ainda resta a fazer hoje. Abençoa nosso labor nesta tarde. E pedimos que a Tua primeira bênção seja a de trocar nosso esgotamento pela Tua força inesgotável. Em um mundo que glorifica a exaustão, nós escolhemos encontrar nosso valor e nosso poder em Ti. Pedimos que Tu renoves nossas forças para completar o que falta, não com nosso poder, mas com o Teu. Que a ansiedade por prazos e metas não encontre espaço em nossos corações, mas que clamemos por Tua capacitação. Ajuda-nos a ver nosso trabalho não como um fardo a ser carregado, mas como uma oportunidade de glorificar a Ti, servindo com a força que Tu mesmo nos dás. Nós queremos viver a verdade de Isaías 40:29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que trabalhamos com nossas próprias forças nesta manhã, até o ponto da exaustão.
Transforma a nossa motivação para o restante do expediente. Que cada tarefa, da mais simples à mais complexa, seja feita sob a tua unção e capacitação. Ajuda-nos a clamar a Ti pela sobrecarga de relacionamentos difíceis no trabalho, pelos colegas que nos esgotaram, pelos chefes que nos pressionaram. Dá-nos a graça sobrenatural de clamar por sabedoria e paciência, encontrando em Ti a força para não ceder à amargura e ao ressentimento. Que possamos, como diz a Tua palavra em 1 Pedro 5:7, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade profissional, porque Ele tem cuidado de vós. Dá-nos também sabedoria para os desafios profissionais que enfrentamos hoje, pelos projetos que parecem impossíveis, pelas decisões que nos pesam, pelos problemas que drenam nossa energia. Em vez de nos sentirmos sobrecarregados pela pressão da tarde, queremos clamar a Ti e confiar na Tua direção. Nós nos apoiamos na promessa de Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Hoje, clamamos a Ti por cada e-mail, cada reunião, cada decisão, cada tarefa restante. Que o nosso ambiente de trabalho seja transformado não por uma mudança de circunstâncias, mas por uma mudança radical em nossa dependência de Ti. Que sejamos conhecidos como pessoas de paz e poder, que não operam a partir do estresse, mas a partir da força que só Cristo pode dar, tornando-nos verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Ó Pai, clamamos por força para as nossas finanças. Colocamos diante de Ti esta área tão sensível e tão propensa à ansiedade e à fraqueza ao longo do dia. O mundo nos esmaga com o fardo da comparação, da dívida e do medo da escassez. Livra-nos, Senhor, deste peso. Pedimos que a nossa atitude em relação às finanças não seja de pânico ou de ganância, mas de profundo clamor e confiança em Ti. Queremos aprender a viver a verdade que Jesus nos ensinou em Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Senhor, ensina-nos esta lição. Dá-nos um coração que se fortalece em Tua provisão, independentemente do saldo de nossa conta bancária desta tarde. Se há abundância, se os recursos são fartos, livra-nos da ansiedade e do medo de perder. Que vejamos a prosperidade não como um peso a ser protegido, mas como uma oportunidade para sermos generosos e encontrarmos a força que há em dar. E se há escassez, Pai, se o dia de dificuldade e o fardo financeiro parece esmagador, nós escolhemos clamar a Ti. Trazemos a Ti o peso das contas a pagar, da incerteza do futuro, do desemprego. Nós cremos em Ti como nosso Jeová Jiré, nosso provedor. Ajuda-nos a sermos fortalecidos pela Tua promessa de que nunca nos desampararás. Livra-nos da ansiedade que corrói a alma. Que a Tua palavra em Mateus 6:33-34 ecoe em nossa mente hoje. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós escolhemos buscar o Teu reino em primeiro lugar, clamando a Ti e confiando que Tu cuidarás de nós. Ajuda-nos a viver na liberdade da promessa de Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A certeza do Teu cuidado é a nossa maior riqueza. Que esta verdade nos baste e nos encha de uma força que o dinheiro não pode comprar, nem a falta dele pode roubar. Pai querido, clamamos por força para a nossa vida familiar. Senhor,
Confessamos e pedimos perdão pelas inúmeras vezes em que tentamos resolver os problemas de nossas famílias com nossos próprios ombros, talvez até na correria desta manhã. Perdoa-nos por carregarmos o peso da preocupação com nossos filhos, o fardo de conflitos não resolvidos com nosso cônjuge, a carga de expectativas não atendidas. O inimigo ama semear o cansaço e a discórdia nos lares. Mas nesta tarde, nós nos levantamos contra esta estratégia, clamando a Ti por força e sabedoria para todos os nossos relacionamentos familiares. Nós escolhemos de forma deliberada e intencional clamar a Ti por nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos e toda a nossa parentela. E oramos para que, ao final do dia, nosso reencontro seja marcado pela Tua força e pela Tua paz. Pai, ajuda-nos a sermos agentes da Tua força em nosso lar. Que a Tua instrução em Efésios 4, 31 a 32, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se torne o guia de nossos relacionamentos. Clamamos por força para liberar o rancor através do perdão. Clamamos por força para entregar a Ti a ansiedade pelo futuro de nossos filhos, confiando que eles estão em Tuas mãos soberanas. Oramos por força e humildade no meio de desentendimentos conjugais, entregando a Ti nosso desejo de estar certos e buscando a reconciliação. Que nossos lares sejam curados do veneno do estresse, da crítica e da cobrança. Que eles se tornem lugares de refúgio, onde cada membro da família possa encontrar força e aceitação, não porque somos perfeitos, mas porque aprendemos a clamar por nossas imperfeições e fardos aos pés de Jesus. Que a palavra de Salmo 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, seja vivida primeiramente dentro de nossas quatro paredes. Que o mundo, ao olhar para nossas famílias, não veja lares perfeitos, mas lares onde a graça e a força em Cristo superam as imperfeições, e que por causa disso o Teu nome seja glorificado. Que a imagem de um lar abençoado, como descrito no Salmo 128, onde o trabalho é abençoado e a família floresce sob o temor do Senhor, seja uma realidade pela qual buscamos e na qual nos fortalecemos. Senhor, Pai amado, oramos finalmente por força em meio às provações. Pai, chegamos agora à área mais difícil, ao teste de fogo da nossa fé, ao clímax da promessa. No dia em que clamei, me escutaste. Confessamos que nossa reação à dor, à perda e à dificuldade que este dia trouxe não é clamar a Ti, mas nos debater, questionar e nos desesperar sobre o peso. Mas queremos que o Teu caráter seja forjado em nós. Queremos ser o tipo de crente que pode, como o salmista, dizer: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Para aqueles que nessa tarde enfrentam o bardo da doença, a aflição do luto, a angústia da incerteza, a traição de um amigo ou o fogo da perseguição, pedimos uma medida extraordinária da Tua graça para que possam clamar e encontrar força em Ti. Nós não negamos o peso da provação, mas clamamos a Ti, o único que pode nos ajudar a carregá-lo. Nós clamamos a Ti pelo bardo da dor física, crendo que Tu és o nosso médico. Clamamos a Ti pelo bardo do luto, crendo que Tu és o nosso consolador e a nossa esperança da ressurreição. Clamamos a Ti pelo bardo da injustiça, crendo que Tu és o justo juiz. Nós nos firmamos na lógica espiritual de 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar além do bardo imediato e a vislumbrar o Teu poder sendo manifesta em nossa fraqueza. Dá-nos a fé para nos fortalecermos na certeza de que nosso caráter está sendo forjado, nossa paciência desenvolvida e nossa dependência de Ti aprofundada. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, sustentador de toda a vida,
nós nos achegamos à tua augusta e santa presença nesta tarde, não com a presunção de nossa própria justiça, mas com a confiança que nos é concedida pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Viemos a ti como filhos que se aproximam de um Pai amoroso, trazendo em nossos corações o peso do dia, as fadigas da jornada e a sede por uma força que somente tu podes oferecer. A tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e é nela que encontramos a promessa que ecoa através dos séculos, a garantia do Salmo 138:3. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Ó Pai, que promessa sublime e poderosa! É a voz do Rei soberano garantindo ao seu servo que a ajuda está a um clamor de distância. É a voz do Criador assegurando à sua criatura frágil que a fonte de toda a força está disponível. Nós meditamos, Senhor, no significado profundo desta promessa. O cansaço que sentimos assume tantas formas. Há o cansaço do corpo, o esgotamento dos nossos músculos e nervos após horas de labor. Mas há um cansaço mais profundo, uma opressão que a alma sente. É o peso da ansiedade, as preocupações que giram incessantemente em nossas mentes. É o peso da tristeza, a dor da perda, o luto que se assenta no nosso peito. É o peso das nossas próprias falhas, o peso da culpa. É a opressão de vivermos num mundo caído, onde vemos a injustiça e o sofrimento. É a fadiga da batalha espiritual, a luta incessante contra o pecado. Reconhecemos, como o apóstolo Paulo em Romanos 7, que muitas vezes o bem que queremos fazer não fazemos. Oh, que miséria! Quem nos livrará do corpo desta morte? Graças a ti, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É para Ele, o nosso libertador, que nos voltamos agora. É nele que encontramos a promessa de uma força que transcende as circunstâncias. Nós desejamos ardentemente, Senhor, que possamos experimentar a força na alma que o salmista declarou. Ajuda-nos a compreender pelo Teu Santo Espírito a natureza deste poder. O mundo nos oferece tantas fontes falsas de força. O poder da performance, que nos diz que nosso valor está em nossas realizações. O poder da aprovação dos homens, que nos torna escravos de opiniões alheias. O poder do materialismo, que nos acadeia à busca incessante por coisas. Nós renunciamos a estas fontes, Senhor. Queremos ser fortalecidos pelo Teu poder que vem da submissão amorosa à Tua perfeita vontade. É a força do discipulado, de aprender daquele que é manso e humilde de coração. É uma força que, em vez de nos oprimir, nos alinha com o Teu propósito, trazendo verdadeira liberdade e ousadia. Pois a Tua palavra nos diz em 2 Coríntios 3,17: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Pai, em meio às nossas aflições, que podem parecer tão esmagadoras, ajuda-nos a adotar a perspectiva eterna de 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que verdade transformadora! Pedimos, ó Deus, que abras os olhos do nosso entendimento para que possamos ver além do véu do presente. Que o peso da glória futura seja tão real para nós que a tribulação presente se torne leve em comparação. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sabemos que este mundo não é o nosso lar definitivo. Somos peregrinos a caminho da cidade celestial. Que esta esperança seja a âncora da nossa alma, segura e firme, como descrita em Hebreus 6,19. Quando a dor física nos afligir, que nos lembremos do corpo glorificado que receberemos. Quando a tristeza da perda nos assaltar, que nos consolemos com a promessa do reencontro na eternidade. Quando a injustiça deste mundo nos enfurecer, que nos aquietemos na certeza do Teu juízo final. E para cada coração que clama nesta tarde,
para cada alma que se sente sitiada pela angústia, que a promessa do Salmo 46:1 seja um refúgio inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai, nós nos escondemos em Ti. Tu és a nossa torre forte. Quando as águas da aflição rugem, Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Não apenas um abrigo passivo, mas uma fonte de poder ativo para resistir e perseverar. E Tu és socorro bem presente. Tu estás aqui, conosco, no meio da fornalha. A Tua presença é a nossa paz. Por isso não temeremos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não se abalará. Que este rio do Teu Espírito flua em nós, trazendo refrigério e força. Sustenta Teus filhos, Senhor. Aqueles que estão cansados de lutar contra uma enfermidade, renova-lhes as forças como as da águia. Aqueles que estão exaustos pela batalha de prover para suas famílias, sê Tu o seu Jeová Jiré. Aqueles que estão fatigados por cuidar de um ente querido, derrama sobre eles uma porção dobrada da Tua graça. Aqueles que estão desanimados em seu ministério, lembra-lhes que o seu trabalho no Senhor não é vão. Aqueles que estão cansados de esperar, fortaleça sua fé e ajuda-os a descansar no Teu tempo perfeito, pois Tu és fiel para cumprir. Que mesmo em meio às lágrimas, um espírito de força e confiança possa se manifestar, um testemunho poderoso de que o nosso Deus é bom, soberano e digno de toda nossa confiança. Ajuda-nos a aquietar a nossa alma, como o salmista nos convida no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o cerne do poder: parar a nossa agitação, cessar nossos esforços frenéticos e simplesmente saber que Tu és Deus. Tu estás no trono. O Teu plano não pode ser frustrado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, como nos garante Romanos 8:28. Esta verdade é a rocha sobre a qual podemos construir a nossa vida. Já somos mais que vencedores, não porque não temos lutas, mas porque temos uma fonte de poder em meio a elas. A vitória não é a ausência de batalha, mas a presença do comandante dos exércitos do Senhor ao nosso lado. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Nada pode nos separar do Teu amor. Estamos seguros em Tuas mãos. Portanto, Pai, nesta tarde, nós conscientemente clamamos a Ti. Visualizamos pela fé cada desafio, cada medo, cada dor e os entregamos em Teu altar. Trocamos nossa fraqueza pela Tua força. Recebemos o Teu poder não como algo que merecemos, mas como um dom da Tua graça insondável. Que esta força se manifeste nos nossos corpos, aliviando a tensão, em nossas mentes, acalmando a ansiedade, e em nossos espíritos, renovando a nossa esperança e alegria em Ti. Que o restante deste dia seja vivido a partir deste lugar de poder, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade soberana e declaramos nossa total dependência de Ti para o restante deste dia. Escolhemos clamar a Ti e receber a Tua força. Recebemos estas horas restantes como um presente e nos comprometemos a vivê-las não com nossas forças, mas com a Tua, encontrando poder em Teu Espírito. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma paz que vem do clamor e da confiança. Agradecemos por este tempo precioso em Tua presença. Confiamos que ao escolhermos clamar a Ti, estamos nos alinhando à Tua vontade e abrindo as portas para que o Teu poder e a Tua paz fluam em nossas vidas de maneira extraordinária. Tu és a nossa rocha,
nossa fortaleza e a nossa fonte de poder. Renovamos nossa confiança em Ti para o restante deste dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Que todos sintam a fraqueza sendo substituída pela força, um novo vigor para continuar e a certeza de que um coração que clama a Deus é um coração vitorioso. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.